Uma boa noite a todos os irmãos. Vamos, neste momento, dar início ao estudo do nosso Evangelho, do dia de hoje. Vamos rogar ao Pai de amor e bondade que nos ilumine e nos fortaleça nesse momento. Rogando aos Espíritos superiores, evangelizadores do espaço, que estejam conosco, que Mestre Divino Jesus ilumine nosso campo mental, nos preparando para o aprendizado deste item, deste capítulo. E que, durante todo o nosso estudo, os Espíritos de Luz estejam conosco. Nós estamos estudando o capítulo 16, não servir a Deus, não se pode servir a Deus e a Mamon. Hoje nós vamos estudar o capítulo, o item 8, então, que fala sobre desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver. Se não se considera a vida atual, a primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não o são por uma razão muito simples. É que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirirem, nem moderados e previdentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna, igualmente repartida, daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se essa reparação feita, o equilíbrio estaria rompido e em pouco tempo, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que supondo-a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver. Isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade, que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o aguilhão que compele as grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é porque daí ela se derrama em quantidade suficiente segundo as necessidades. Adquirindo isso, pergunta-se: por que Deus a dá a pessoas incapazes para fazê-la frutificar para o bem de todos? Aí ainda está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus, dando ao homem o livre-arbítrio. Quis ele alcançasse, por sua própria experiência, a distinção do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente nem ao bem nem ao mal, se o que não seria senão um instrumento passivo e irresponsável, como os animais. A fortuna é o meio de prová-lo moralmente, mas como, ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva e, por isso, a desloca incessantemente. Cada um deve possuí-la para experimentar, servir-se dela e provar o uso que dela sabe fazer. Mas, como há a possibilidade material de que todos os a tenha ao mesmo tempo, que, aliás, se todo mundo a possuísse, ninguém trabalharia. E, ao aprimoramento do globo, com isso, sofreria. Cada um a possui a seu turno. Quem não a tem hoje,
já teve ou terá numa outra existência. E quem a tem agora poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza é a prova para uns e a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Deplora-se com razão o lamentável uso que certas pessoas fazem de sua fortuna. As ignóbeis paixões que a cobiça provoca e se pergunta se Deus é justo em dar a riqueza a tais pessoas. É certo que se o homem não tivesse senão uma só existência, nada justificaria essa reparação dos bens da terra. Mas se em lugar de limitar a visão à vida presente, considera-se o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre, pois, não tem mais motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos. E os ricos não têm mais do que se glorificar pelo que possuem. Se dela abusam, não será nem com os decretos, nem com as leis santuárias que se remediará o mal. As leis podem momentaneamente mudar o exterior, mas não podem mudar o coração. Por isso, elas não têm senão uma duração temporária. E se sempre seguidas de uma reação mais desenfreada, a fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos quando os homens se regenerem pela lei da caridade. Irmãos, assim termina então esse item 8, falando das desigualdades das riquezas. É impressionante como cada vez que a gente lê o Evangelho, a gente pode ler 1000 vezes, mas cada vez a gente aprende um pouquinho mais. Eu confesso para vocês que neste momento aprendi coisas aqui que mesmo lendo, estudando já há mais de 10 anos o Evangelho eu ainda não tinha percebido. Por isso muito importante, irmãos, sempre o estudo do Evangelho de Jesus. Como é esclarecedor. E como esse item vem como uma cascata de luz, nos renovando as forças, nos orientando. Em que nos ajuda a passar pelas provas dessa vida terrena, que a gente ainda enquanto habita um corpo material, é tão apegado a tudo na matéria. Como esse item nos esclarece que se já fomos ricos e hoje não somos, ou se hoje não somos e um dia seremos, é importante o quanto ele ressalta que em tanto quanto ricos quanto pobres, nós temos uma missão nesse orbe. E que nós temos que nos desapegar e nos desligar do orgulho e do egoísmo, porque não tem riqueza que vá dar conta neste mundo enquanto formos orgulhosos e egoístas. Orgulhosos porque enquanto pobres não aceitamos às vezes determinados empregos, vemos com empáfia, ou então enquanto ricos não queremos distribuir, não é através nem de doações, mas até que o rico tem aquela obrigação da geração de empregos hoje, falando em termos do século XXI, já que Kardec escreve aqui no século XIX, e Jesus então, no século I, vem nos esclarecer. Então agora nesse momento eu quero convidar todos os irmãos, encarnados e desencarnados, para elevarmos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, a Kardec, aos médicos da espiritualidade maior, que Jesus divino nesse momento derrame sobre os nossos coronários a sua luz divina, sua luz medicamentosa,
nos tratando, equilibrando o corpo e espírito, nos protegendo, praticando a caridade que tanto Jesus nos ensinou. E em nome de Deus, de Jesus, de Kardec, que agradecemos por esse momento, por mais um dia de realização do Evangelho no nosso lar, e que possamos estarmos todos unidos com muita fé e humildade no coração, ajudando a todos que estão precisando, encarnados e desencarnados. Que assim seja, amados irmãos.